Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Eu estava até aqui comentando com o pessoal do Louvor que no nosso primeiro momento, pastor, quando a gente esteve aqui, acho que hoje está com bem mais gente ainda do que quando foi naquela primeira vez, que foi até bem divulgado, né? Mas para você que não conhece, essa aqui é a nova igreja do Siqueira Campos, amém? Que bênção, que alegria, que privilégio a gente fazer parte da família de Deus, né? Esse é um momento de confraternização, né? Talvez na igreja, quando você chegou, você não teve a oportunidade de cumprimentar, de falar com quem estava do seu lado. Então pode olhar para o lado de quem está do seu lado, pode sorrir, pode apertar na mão, dar um tchauzinho, certo? Desejar um feliz sábado. Aqui eu não desejei. Feliz sábado. Nós vamos cantar agora 2 louvores, certo? E muito obrigado pela presença de todos. Toque em minhas mãos. Esse é o primeiro louvor. Vamos louvar? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vocês que começam, tá certo? O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Só a igreja? Vocês podem erguer sua mão bem alto.
porque você quer ser mais parecido com Jesus. Nós temos um alvo a alcançar e esse alvo é o céu. Neste momento nós vamos cantar inteiramente fiel para que possamos pedir a Deus que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais fiel. Mas pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. E tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus pra sempre.
Irmãos, nós tivemos um probleminha aqui, certo? E a gente vai ter a oportunidade agora de devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos dá, né, através dos dízimos, das ofertas. Isso tudo aqui foi montado desde ontem, né? A gente tem se preparado para que realmente desse certo. Espero que a igreja esteja à vontade. Vocês estão gostando? Maravilhoso, né? O lugar, o templo, né? Mas que mais que isso, o Senhor Jesus, Ele transforma e reforma as nossas vidas. Nós vamos cantar o hino Brilhar por Ti. Enquanto isso, você tem a oportunidade agora de ofertá-lo. Você tem a oportunidade agora de colocar dentro dessa salva o seu coração. Então vamos louvar agora, enquanto os diáconos vão recolher. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender o cristão é o mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti
Feliz sábado a todos. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 1, momento de oração intercessora. Neemias, capítulo 2, a partir do verso 2 diz assim: O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? E aí eu quero fixar nesse finzinho do verso 4. Então orei ao quê? Ao Deus dos céus. Chegou um momento aqui, um tanto quanto importante, em especial aqui para a igreja do Siqueira. Eu peço que vocês orem em favor da família de Toinho. Na noite de ontem nós ficamos sabendo que a sua mãe ela veio a falecer. E nós precisamos nesse momento interceder em favor de sua família, que ele se sinta acolhido na medida em que ele precisa, haja vista a perda aí de sua mãe, da sua tão querida mãe. Queremos também clamar aqui aos irmãos que orem em favor das pessoas que amanhã entregarão as suas vidas a Deus, né? Eu fui informado ali, teve uma correção, são 5 almas, pelo que eu ouvi, são 5 pessoas que amanhã estarão entregando as suas vidas a Deus. Orem também por eles e orem também pelos pais da nossa igreja. Orem por mim, que sou pai, e orem pelos demais também. Haja visto o trabalho que nós temos em guiar essas crianças como sacerdotes aí do lar. Então, nesse momento, nós vamos ficar em pé e oraremos em favor da família de Toinho. Lembre-se muito deles, eles estão precisando muito da oração de vocês. E eles sabem que nesse momento nós estamos orando por eles. Orem pelas pessoas que se entregarão a Deus amanhã e pelos pais da nossa igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus. Grandioso Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Te damos graças pelo dom da vida e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa e na Tua presença, Senhor. A nova igreja ainda não está totalmente completa, mas nós observamos que ela será uma bênção. Temos aqui inúmeras pessoas, algumas estão nos visitando, outras são membros, mas nós queremos que o Senhor as abençoe de maneira especial. Pedimos aqui em favor da família de Toinho, que acaba de perder a sua mãe. Nós clamamos a Ti, Senhor, que seja o bálsamo na vida deles, que seja o conforto necessário para essa família, que o Teu Espírito esteja acampado ao redor deles e que eles continuem na esperança de reencontrá-la naquele grande dia, quando o Senhor ressuscitará os seus, Senhor. Conclamamos também aqui, pedimos que o Teu Santo Espírito continue incomodando as pessoas aí que se decidiram pelo batismo, uma decisão extremamente importante para elas, e que elas se sintam amadas e apoiadas pela igreja. Amanhã 5 almas se entregarão a Ti, Senhor, e nós clamamos que elas se mantenham firmes até a Tua volta, Senhor. E devemos aqui lembrar também dos pais, os pais aqui que se fazem presente. Hoje, antecipadamente, estamos comemorando o Dia dos Pais. Pedimos porção dobrada do Teu Santo Espírito na vida deles, para que eles tenham mais paciência, para que eles tenham sabedoria vinda dos céus e que consigam encaminhar os seus filhos no caminho correto, que é no Teu caminho, Senhor. Pedimos que o Senhor seja também com a pessoa que logo mais abrirá a palavra, que saiamos daqui renovados. Abençoa a todos aqui que se fazem presente, perdoa os nossos pecados, é o que eu Te peço em nome de Jesus, amém. Bom dia, tudo na paz de Cristo. Está bom aqui, não está?
eu me lembrei daquele momento lá da transfiguração em que Pedro diz assim, vamos fazer uma tenda para Moisés, outra para Elias ou Enoque que aparece ali? Elias e outra para o Senhor, e vamos morar aqui. Então está tudo muito bom. Mas antes da mensagem eu quero apresentar aqui duas pessoas a vocês, e essas duas vão representar todo o grupo. Eu quero convidar a irmã Edna e a irmã Lígia aqui, a irmã Antônia também. Então as três aqui, as Três Marias. Lembram daquele desenho antigo, as Três Marias? Pois é, as Três Marias aqui é Lígia, Edna e a irmã Antônia. Então, podem vir à frente, e o que tiver da comunicação, já vão, aliás, da asa, projetando. E se o passador tiver aí, por favor, já me traga aqui, por gentileza. Então, a gente vai dar um relatório trimestral. O nome asa significa assistência social ou solidária adventista. Então, no sábado passado, a igreja já fez algo muito bonito. Na sexta-feira, o grupo de jovens, juntamente com a equipe da ASA, foram ao centro para distribuir sopa. No mês passado, eles foram ao centro distribuir cuscuz temperado para aquele povo que está ali passando algum tipo de privação. E veio a assistente social do estado de Sergipe assistir o nosso culto e saiu muito encantada, tendo uma visão muito positiva daquilo que, como igreja, fazemos para poder atender às necessidades daqueles que precisam. Então, tudo isto acontece, primeiro, porque tem esta equipe que motiva. Tem a irmã Lígia que está aí no meu pé todo sábado, toda semana, pastor, que dia vamos fazer a feira, pastor, precisamos que os irmãos tragam mais. E aí ela tem uma outra equipe bem maior, mas assim, quando está muito de perto, aí ela conta com a irmã Antônia, com a irmã Edna, mas tem o Fabrício, que está aí, não é, de um pé só, e a Ellen, que é irmã do Fabrício, e a mãe do Fabrício, que são os vizinhos ali da irmã Lígia, que pegam juntos e ajudam, e montam cestas e distribuem cestas. Então, estão aí conectados com esta equipe para fazer esse trabalho acontecer. Vocês podem passar o primeiro slide aí, ou então eu vou falando. Então, Ação Solidária Adventista, pode passar a outra tela. Então, neste trimestre, foram recolhidos 4.293 quilos de alimentos. Amém? 445 cestas básicas, 75 cobertores, gente, e não era qualquer cobertor, não. E olha, eu saí dali, e isso os jovens tiveram toda uma participação em recolher estes cobertores, mas eu, sinceramente, eu fiquei com inveja daqueles que levaram os cobertores, viu? Porque não era aquilo que ninguém queria mais, tinha cobertores ali ensacados, novos, e o mais velho estava mais novo que o meu, então o povo pegou algo novo, algo bom. 100 quentinhas entre cuscuz e sopa, 85 peças de roupas. Eu acho que é muito mais, porque quando você vê a foto, é muito mais do que isso. E 45 pares de calçados. A ideia é que esta dispensa da ASA não pare. A ASA agora vai precisar canalizar um pouquinho os valores para arrumar a sala dela. A ASA vai precisar comprar fogão, vai precisar comprar forno, vai precisar comprar freezer, vai montar a sala com armários. Então, a gente agora vai precisar, nós iremos precisar mais da ajuda de vocês. Então, a outra tela está aí, ó, estamos arrecadando óleo, extrato de tomate, macarrão, fubá de milho, açúcar, biscoito e farinha. Lembrando, aqueles que forem dar o fubá, na cesta não vai um pacote de fubá, vão 2 pacotes de fubá, porque a ASA entrega 1 quilo de cada item. Então, aquele que for trazer o fubá, traga 2 pacotinhos, que são iguais a 2 quilos. Então, no sábado que vem, se planeje, se prepare para a gente estar aí abastecendo a dispensa para que tire menos dinheiro, ela monte a sala para atender de uma forma mais qualificada a comunidade a partir de outubro.
E vamos passar agora algumas fotos aí daquilo que foi feito. Olha, pode ir passando, pode ir colocando aí, olha quantas cestas. Pode ir passando. Enquanto vai passando, uma salva de palmas para toda esta equipe e para você também que contribuiu para que isto fosse uma realidade. Quer falar alguma coisa, irmã Lígia? Não? Então chega para cá para a gente orar. Chega para cá para a gente orar. Ok, a irmã Lígia falar não é comigo não, porque ela é da ação. Então esta equipe aqui, juntamente com outros agregados, estão aí na ação para que tudo isto aconteça. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Deus, pelos teus cuidados para conosco. E obrigado porque o Senhor nos instituiu como agentes de transformação neste mundo em crise. E o que a ASA faz já é a antecipação do gozo do céu. Porque o que a ASA faz é motivado pelo amor. E é isso que Jesus pediu que fizéssemos aqui. E ele até disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor que temos uns para com os outros. E o amor é prático. O amor, ele se traduz através das ações. E tantas pessoas foram alimentadas, foram vestidas, calçadas, tiveram cobertores. E a ASA também esteve dando estudo bíblico e tivemos batismo através destas ações e que tantos outros batismos aconteçam através desta assistência social. Porque ela não acontece com um fim em si mesma. A ASA entra com alimento material, o alimento físico, mas também com o alimento espiritual que é a Tua Palavra. E que através destas ações estejamos pregando o Evangelho e antecipando o breve retorno de Cristo. Que o Senhor continue abençoando a irmã Lígia, a irmã Edna, a irmã Antônia, a Ellen, o Fabrício e toda a equipe que sempre está envolvida nas ações da ASA. Toma cada um deles nas Tuas mãos. Que eles tenham sempre disposição e saúde para investir em tempo e força para o Teu serviço, Deus. Toma também os irmãos nas Tuas mãos, para que cada dia eles tenham em abundância e desta abundância eles tragam para a igreja, para abastecer a ASA, para que dali várias cozinhas de família sejam abastecidas e famílias sejam alimentadas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Teremos agora uma música especial. Enquanto eles cantam, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, e deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu gostaria de apresentar aqui Arthur, ele é lá da Igreja do Bugio, é um amigo querido, a família também. Hoje trouxe o trio, né? Mas em breve ele vem com um quarteto oficial, no mês de setembro, não é isso? E que Deus te use, Deus te abençoe, meu querido, para a glória de Deus. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés, batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés. Até que caímos no
disformes, quebradas sem luz, nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra de esquina no templo tirou-nos da lama fatal, limpou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal, nos fez pedras vivas e úteis no templo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras que outrora pisadas, seremos vitórias da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Amém. Obrigado, Arthur, povo amado de Deus. Eu estava ali e me arrepiando ao ver cada cena, ao ver cada detalhe aqui sendo apresentado. E em algum momento, lá em Mateus 19, diz que Jesus estava descendo a ladeira lá do Monte das Oliveiras, e ele olha para Jerusalém e chora, porque na verdade ele estava contemplando um templo bonito, feito para a salvação dos homens, que iria ser destruído dali 70 anos. Então é um dos motivos do choro de Jesus. Mas hoje ele está sorrindo porque, ao invés da destruição de um templo, ele está rindo porque no dia 17 de outubro este templo vai ser inaugurado.
E quando eu olho para a pintura, para os detalhes, para tudo o que está acontecendo, quando eu vejo os seus andames, quando eu vejo que na segunda-feira já vai se estar colocando o piso, eu vislumbro uma igreja grande e bonita para a glória de Deus. E que vai chegar o tempo que ela também vai ser destruída, porque quando ele voltar, isso aqui vai ser revolvido como um pergaminho, assim a Bíblia diz, e virado, e tudo aqui, igrejas vão se acabar. Mas até lá, a igreja é o único instrumento de Deus na terra para a salvação dos homens. É por isso que o diabo está tão irado contra a igreja. É por isso que ele tenta tirar de nós a atenção daquilo que é essencial, daquilo que é eterno, para que o nosso tempo e o nosso dinheiro sejam investidos de forma integral naquilo que não salva. E este templo é para a salvação dos homens. Que possamos orar todos os dias para que isto se torne realidade. Nós temos desafios pela frente, nós temos aí mais 6 parcelas de poltronas nos aguardando. Dia 30 já é a próxima, quinta. Pastor, e sempre fala disso, e não tem como não falar, porque é a nossa parte, mas essa parte é tão pequena diante daquilo que Deus nos está dando, que isso que parece grande é tão pequeno. E aqui eu quero falar dizer uma frase de Helen Keller. Helen Keller foi cega e problemas auditivos, visuais, mas uma educadora tremenda, uma mulher à frente do seu tempo, com todas as limitações. E ela diz assim, na verdade ela não tinha problema na fala, mas ela diz assim, Deus, e essa é uma frase que está lá até no meu perfil do Instagram e que eu levo desde 2011 comigo. Deus tem me dado tanto que não tenho tempo para pensar naquilo que me foi negado. Essa frase me acompanha, porque quando eu começo a reclamar de algo, eu lembro desta frase: Senhor, Tu tens me dado tanto que não tenho tempo para pensar naquilo que me foi negado. Então, separe tempo para orar por este lugar. E separe também uma oferta especial a cada mês. Não sei se você recebe mensalmente, quinzenalmente, mensalmente, para que a gente continue cumprindo com aquilo que nos é devido para logo mais nos assentarmos não nessas cadeiras alugadas, mas em poltronas que já estão a caminho daqui. Amém? Então, termina o piso, no outro dia as poltronas chegam. E aí iremos ter um culto com as poltronas novas, sim ou não? Sim. Não. Eu queria, antes da inauguração, eu queria, mas depois, João, eu fiquei pensando, aí Silas está assim, pastor, vamos fazer um outro com piso. E era o meu objetivo fazer um outro com piso e o próximo na inauguração, mas eu voltei atrás, porque senão vai tirar o charme do dia, vai tirar aquela expectativa, porque você já vai chegar aqui, olha, já está 99%. Então, agora já temos um vislumbre para então a inauguração dia 17, tá bem? Daqui até lá vamos orar e ficar na expectativa. Abriram a palavra de Deus aí no livro de Romanos, capítulo 1? O livro de Romanos é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Então, se você me perguntar, olha, se for perguntar para alguém, e qual é o seu personagem preferido, tal, você vai dizer, qual é seu livro, você vai dizer. Então, se perguntar para mim, qual é o seu livro preferido? Romanos. E qual é o capítulo da Bíblia que você prefere? Hebreus 11. E seu personagem preferido? Depois de Cristo, Davi. E muitos vão se identificar aí com Davi ou com algum outro personagem. Mas ninguém consegue entender o que é de verdade se não compreender Romanos. Ninguém consegue compreender a salvação sem compreender Romanos. Ninguém consegue compreender a ira, a justiça de Deus sem entender Romanos. Ninguém consegue entender o papel da lei sem entender Romanos.
Então, Romanos é um livro fantástico, é um livro tremendo, e eu pretendo expor Romanos alguns sermões pelos próximos sábados em que estarei pregando, e todos os sermões terão por título a centralidade de Cristo, porque Cristo é o centro da Bíblia, Ele é o centro da Bíblia. Então, nessa exposição de Romanos, Cristo é o centro, a centralidade de Cristo. Vou então pedir a você que feche seus olhos, ponha sua mão na Bíblia e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra está aberta, a Tua palavra é a verdade, que Tua palavra toque profundamente o nosso coração. Mas peço ao Senhor também que o Espírito Santo, que é onipotente, onisciente e onipresente, esteja ali consolando, confortando os corações enlutados da família do irmão Toninho. Que eles sintam o Teu bálsamo, o Teu cuidado, o Teu abraço. Também peço ao Senhor que abençoe aqueles que serão batizados amanhã, o Pereira, a Ana Clara, o Davi, o Arthur, a Isabel e o Arthur também. Toma a vida deles nas Tuas mãos, que eles continue caminhando com Cristo até que Ele venha. Ilumina a nossa mente para a compreensão da Tua palavra, é o que eu Te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Povo amado de Deus, Romanos capítulo 1. Então, quando Paulo ele expõe Romanos, e então no capítulo 1 ele diz que os gentios estão perdidos. No capítulo 2, ele diz que os judeus também estão perdidos. E no capítulo 3, ele vai dizer que não há justo sobre a terra. Mas é no capítulo 3 que Paulo então diz assim: a centralidade é Cristo, e para ser salvo é só por meio dele e da justiça dele. E é no capítulo 3 que Paulo expõe todo o papel de Cristo nesse contexto da salvação. Então, no capítulo 1, Paulo diz que gentios estão perdidos. No capítulo 2, judeus estão perdidos, que eram os crentes da época. E no 3, é todo o papel de Cristo neste processo de salvação. Então, no capítulo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber o quê, irmãos? Por meio dele viemos a receber o quê? Graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E a introdução ao livro de Romanos, ou seja, a saudação aos romanos, ela é diferente de todas as outras saudações e apresentações nas outras cartas e epístolas em que ele escreve, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios e tal, e por aí vai. Então, a saudação de Paulo é a mais longa de todas as cartas, e ela é diferente de todas as outras. Por que Paulo ele faz isto de forma diferente das outras cartas? Quando Paulo escreve o livro de Romanos, ou a carta aos Romanos, ele faz isso cerca do ano 60 a 64. Então, meados dos anos 60, ele escreve a carta aos Romanos. Quando ele escreve aos Romanos, ele está em sua
terceira passagem por Éfeso. Então ele está em Éfeso na sua terceira passagem. Em Éfeso ele está com uma oferta muito grande que ele havia recolhido das outras igrejas gentílicas em que ele havia passado, e a sua ideia era de Éfeso ir para Jerusalém, levar todas as ofertas que ele havia coletado, porque lá em Jerusalém o povo estava passando por uma crise financeira muito grande, estava em recessão, os cristãos estavam passando por privação. Então ele vai para Jerusalém levar a oferta, e de Jerusalém o seu intuito é chegar a Roma, e de Roma ir para um país mais acima, a Espanha. Por que Paulo pensa assim? Olha, eu já preguei o evangelho em toda esta região, não tem mais lugar, mais espaço para pregar o evangelho. Então a sua ideia era que Roma fosse um apoio para a sua viagem à Espanha. Ele nunca chega à Espanha, e ele diz assim: eu fui impedido diversas vezes de chegar a Roma. E quando ele chega a Roma, ele chega como prisioneiro, e ali ele escreve as cartas da prisão, dentre elas Efésios, as cartas da prisão, ele escreve em Roma. E algumas pessoas até dizem assim: a melhor forma dos cristãos serem mais produtivos é na cadeia, porque é da cadeia que Paulo escreve as cartas da prisão. Então quando ele vai a Roma, ele vai preso, ele vai como um prisioneiro, e algum tempo depois ele é morto por Nero. E Paulo, quando ele escreve aos romanos, e aqui nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma, nós temos uma ideia de quem fundou a igreja de Roma. Poderia ser cristãos que estavam ali por ocasião do Pentecoste, que assistiram o discurso, a pregação de Pedro. Então eles se converteram e eles voltam para Roma, e ali eles estabelecem a igreja de Roma. 30 anos depois, Paulo escreve aqui uma igreja forte e poderosa, que era os cristãos de Roma. Então nós não sabemos quem é o fundador, mas possivelmente romanos que se converteram por ocasião da pregação de Pedro em Atos 2. Paulo também sabia dos rumores que corria a respeito dele lá em Roma e por outros lugares, porque quando Paulo passava pregando, inclusive você percebe isto muito claramente na introdução aos Gálatas, ele diz assim: olha, eu preguei o evangelho, mas está passando por aqui outras pessoas dizendo que o evangelho que eu preguei não serve para nada. Então, se vier um outro aqui pregando outro evangelho que não seja o que eu preguei, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, alguns judeus passavam pelos lugares em que Paulo havia pregado e dizendo assim: olha, Paulo é um judeu da dispersão, ou seja, ele não é um judeu legítimo, ele não nasceu judeu, ele não é judeu legítimo. Paulo vive dizendo que não é para se guardar mais a lei de Moisés, e de fato não era. A lei ali, os sacrifícios, ordenanças e tal, porque tudo aquilo já havia se cumprido na cruz. Olha, Paulo é um libertino. Paulo diz que aqueles que se convertem ao cristianismo não necessitam, não precisam mais passarem pela circuncisão, e de fato não deveria passar, porque agora o batismo substitui a circuncisão, porque a circuncisão era a iniciação ao judaísmo. Então, o batismo é a iniciação ao cristianismo. Então, sai a circuncisão e entra o batismo. Então, eles passavam assim, deturpando tudo aquilo que Paulo havia pregado. Quando Paulo escreve aos romanos, ele sabia de tudo isto, então ele vai desconstruindo tudo aquilo que se falava a respeito dele. Então, no livro de Paulo, ele faz perguntas imaginárias ou retóricas, em que ele mesmo responde, ou seja, ele está perguntando e antecipando os questionamentos que os romanos fariam sobre ele. Então, todo o livro de Romanos é um opositor imaginário que Paulo cria para responder às objeções dos romanos sobre ele. Então, por isso que, em primeiro lugar, na carta aos romanos, ele se apresenta: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele se apresenta dizendo: eu sou Paulo, chamado para ser apóstolo. Isso está em Atos 9, quando ele se converte, e naquela perseguição ali aos cristãos e tal. Então ele se apresenta dizendo: eu
não me joguei ou me escolhi, na verdade eu fui chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo dá a ideia de embaixador, alguém que fala em nome de outro, de uma autoridade superior. Então ele é chamado para ser apóstolo, designado por Cristo e separado para o evangelho de quem, irmãos? De Deus. Então aqui ele já diz que ele é servo, ou seja, essa palavra servo é doulos. Ele está dizendo assim, que significa escravo. Eu sou um escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu fui escolhido, separado para fim santo e para pregar o evangelho. Então ele já antecipa qual é o conteúdo dele, que no passado prometeu por meio dos seus profetas. Então ele está dizendo: eu sou Paulo, chamado para ser servo de Cristo, escravo dele, chamado para o evangelho. Então ele vai pregar o evangelho. Qual é o conteúdo da mensagem? É o evangelho. Aí ele diz assim: prometido nas escrituras. E esse evangelho não é novo, ele é antigo, ele se antecipa a mim e a vocês, porque tudo aquilo que os profetas pregaram no Antigo Testamento foi o evangelho, e o qual, segundo a carne, e esse evangelho diz respeito a seu filho. Então aqui nesses versos, ele se apresenta como Paulo, separado para ser apóstolo. O conteúdo da sua mensagem é o evangelho, e o centro do evangelho é Cristo. Amém? Qual é o centro do evangelho? É Cristo. Então, e ele revela quais são os seus destinatários nos versos 6 e 7, quando ele diz: entre esses se encontram vocês, romanos, que foram chamados para pertencerem a Cristo Jesus e a todos os amados de Roma. Então Paulo, ele está pregando, ele está falando aos cristãos de Roma. E aqui vem uma pergunta interessante. Se ele estava escrevendo para cristãos a respeito do evangelho, será que cristãos precisam ouvir do evangelho? Precisam, sim ou não? Então ele está dizendo assim: olha, tanto judeus quanto gregos, gentios, precisam ouvir do evangelho. E o que é o evangelho? Alguém sabe dizer aqui o que é o evangelho? Boas ou boa nova. E quem é essa boa nova? Essa boa nova é Cristo. E aqui agora vamos para o verso 14, para nos adentrarmos mais na mensagem. No verso 14 ele diz assim: pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonham do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aí no verso 18 ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua justiça, suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, povo amado de Deus, Paulo, ele se revela. Ele diz qual é o seu propósito: é pregar o evangelho, o conteúdo do evangelho, o centro do evangelho é Cristo, aos cristãos de Roma. E no verso 14 ele se diz devedor tanto a grego quanto a bárbaros deste evangelho. Ou seja, ele diz assim: esta responsabilidade pesa sobre mim, e ai de mim, ou daquele que não pregar o
evangelho. E o evangelho, ele não diz respeito às nossas esperanças. O evangelho não diz respeito à cura. O evangelho, ele não diz respeito aos teus sonhos. O evangelho não diz respeito à teologia da prosperidade. O evangelho não diz respeito à teologia da libertação. O evangelho não diz respeito aos seus sonhos de caminhar na terra prometida. Isso parece ser muito louco o que eu estou dizendo, mas o evangelho não fala disso, porque o evangelho, ele fala de algo que foi feito por nós. O evangelho é a boa nova, é a boa notícia de algo que aconteceu. Então, quando Paulo ele insere a palavra evangelho, é porque ele tinha o conhecimento de que naquela época, quando o rei vencia uma batalha, ele enviava um arauto, um servo, um apóstolo, por assim dizer, para pregar no reino que a paz foi estabelecida e de que aquele governante agora estava no poder. Então, quando Paulo diz assim, o evangelho é a boa nova, ele está dizendo de algo que aconteceu, algo que não diz respeito a nós e algo que não fizemos, mas algo que alguém fez por você. Então, qual é esta boa nova do evangelho? A boa nova é que, segundo a velha em que estávamos perdidos, condenados, fadados ao fracasso e condenados ao inferno, a boa nova é que agora somos de Cristo e nele estamos salvos. Amém? Então, esta é a centralidade do evangelho, é uma boa notícia, é uma boa nova. Aí Paulo diz que ele é devedor a judeu e a grego sobre esta boa nova, ele precisa pregar o evangelho, porque esta responsabilidade pesa sobre ele. E aí no verso 15 ele diz assim, porquanto a mim estou pronto para anunciar o evangelho, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. A palavra poder, ela vem de uma palavra grega, que vocês conhecem muito bem, cuja pronúncia escrita é dínamos. Dínamos é de onde vem a palavra dinamite, e dinamite você sabe que é algo que explode e acaba com tudo. Então, dínamos é a palavra grega para poder, que vai para o inglês como power e aqui como poder, e lá na Grécia como dínamos. Então o evangelho é o poder de Deus, e este evangelho diz respeito a Cristo, e não há nada mais importante nas escrituras do que a centralidade do evangelho, o evangelho, porque é através do evangelho que as pessoas se convertem, é pelo evangelho que há mudança de vida. Algumas pessoas por aí têm pregado um evangelho de uma graça barata, sem nenhum tipo de transformação, de mudança. Pessoas que vêm para a igreja, assistem o culto, voltam para casa, sem nenhum tipo de mudança na vida. O evangelho arrebenta com a teologia da prosperidade, porque o evangelho não diz respeito a esta teologia de que, olha, se você não é próspero é porque você está debaixo de maldição, se você não é próspero é porque você é infiel. Então o evangelho, ele tira de cena isto aí. O evangelho tira de cena a teologia da libertação, a teologia que você precisa ser fiel para receber um carro, para receber uma casa, para ter um casamento feliz. Então o evangelho fala sobre salvação e transformação, e não sobre prosperidade. Entendeu? Então é sobre isso que o evangelho fala. E foi através do evangelho em que meu pai foi transformado. Para o meu pai, sabe, uma pessoa que bebe e usa droga e vive uma vida libertina, e um crente era a mesma coisa. Quando em 2007, 11 anos depois do meu batismo, meu pai entrou numa igreja para assistir o batismo da minha mãe, ele saiu dali transformado. Isso se deve a quê? Ao poder do evangelho, irmãos. Aquela pessoa que bebia e não bebe mais, aí que fumava e usava drogas e não usam mais e não fazem mais isto. Isto se deve ao que o evangelho faz na pessoa e faz na tua vida. E o evangelho, ele também serve para o amadurecimento cristão. Você entra, inicia a fé cristã, a caminhada com Cristo através do batismo, mas isso não para por aí. Você continua caminhando com Ele, vivendo o evangelho e sendo transformado e restaurado todos os dias. Então o evangelho, ele diz sobre Cristo. Tem um autor que eu gosto, o Timothy Keller, no livro
Romanos para você, ele falando sobre a centralidade do Evangelho, sobre o Evangelho, ele descreve de uma forma muito bonita. Então ele diz assim: veja, a boa nova do Evangelho não traz ou tem o poder, mas é o poder. Não há nada como o Evangelho para erguer as pessoas, para curá-las, para transformar as coisas. Quando o Evangelho é explicado e compreendido, o seu poder é liberado. Esse poder, segundo o apóstolo, é o caminho para a salvação. Então, o Evangelho, embora a palavra seja dínamos, poder, power, o Evangelho não tem o poder. O Evangelho é o poder. Ele não tem, ele é. E o Evangelho, ao mesmo tempo em que ele é ilimitado, ele também é limitado. Mas por que, pastor, ele é limitado e ilimitado ao mesmo tempo? Porque o Evangelho, como ele diz respeito a Cristo, e o Evangelho é para todo aquele que crê, então ele tem o poder na vida do que crê, e não na vida daquele que não crê. Ele é ilimitado na vida daquele que crê, mas ele é limitado à vida daquele que não crê. Então, quando você entende o Evangelho, não dá mais para viver a síndrome de Peter Pan, para viver esse cristianismo frouxo e barato, da graça barata. Não dá mais para viver aquele cristianismo dizendo para as pessoas que vem à igreja: olha, a igreja tem defeitos. Sim, a igreja tem defeitos. A igreja é cheia de pessoas defeituosas. Sim, a igreja é cheia de pessoas defeituosas. Não temos como separar isto. Mas também não dá para dizer que não devemos ser melhores cristãos ontem do que o que fomos hoje. Porque por medo dessa fragilidade, dessa caminhada cristã, você diz assim: olha, olhe para Cristo e não para os irmãos. Porque os irmãos falham. Mas se entendermos o poder do Evangelho, você pode dizer como Paulo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, ele é libertador. E o Evangelho, ele não tem o poder, ele é o poder. E ele é o poder na tua vida. E ele, quando chega na tua vida, ele transforma todas as coisas. Agora, por que precisamos do Evangelho? Por que precisamos de Cristo? Porque o verso 17, lê o verso 17. Por que precisamos do Evangelho? Diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Entendeu? Onde é que a justiça de Deus se revela? Onde é que a justiça de Deus se revela? No Evangelho. E o que é a justiça de Deus? É dessa palavra justiça que extraímos a palavra justificação. E o que é que entendemos por justificação? Entendemos por justificação perdão. A pessoa teve o encontro com Cristo. Ela foi então perdoada ou justificada. Mas a justiça de Deus, ela vem através do Evangelho, cuja centralidade é Cristo. E por que precisamos da justiça de Deus? Por que precisamos da justiça de Deus? Porque a nossa justiça, como diz Isaías, é como trapo de imundícia, para nada serve. Você já viu aquela pessoa dizendo assim: olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém, pelo contrário, eu ajudo os outros. O que é que essa pessoa está dizendo? Minha justiça é suficiente para a salvação. Só que Isaías pega essa justiça e diz assim: ela é como um trapo de imundícia no contexto da salvação, não serve para nada. Então por que precisamos da justiça de Deus? Porque a nossa performance espiritual no contexto da salvação para nada serve. Foi através do livro de Romanos que Agostinho se converteu. Foi através do livro de Romanos que Lutero se converteu. Foi através do livro de Romanos que Wesley se converteu. E foi através do livro de Romanos que eu me converti 11 anos depois da iniciação à fé cristã. Porque 11 anos depois eu não compreendia, irmãos, o Evangelho. Eu não compreendia o Evangelho. Eu entendia que bastava, por minha força, viver numa caminhada
tentando ser perfeito, então eu estaria salvo. E Cristo então viria só para me buscar, era assim que eu entendia. Porque na minha caminhada de 11 anos de fé, eu nunca tinha ouvido a expressão justificação pela fé. E muito pouco hoje se fala sobre justificação pela fé. Então, por que precisamos da justiça, do evangelho para a justiça? Porque a nossa, para a salvação, nada serve. Então, alguns se gloriam e não entendam que, olha, o pastor está sendo liberal. Gente, não entendam desta forma. Então, algumas pessoas se gloriam porque usam terno e gravata em todos os cultos da igreja. Algumas pessoas se gloriam porque não usam maquiagem. Algumas pessoas se gloriam porque não fazem a sobrancelha. Outros se gloriam porque não pintam as unhas. Eu não estou dizendo que é para viver fazendo isto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que isto, no contexto da salvação, para nada serve. A irmã Lígia já tem uma carta escrita por Cristo como passaporte para o céu, porque ela vive na prática das boas obras. E eu trago o meu quilinho todos os sábados também para suprir a asa. Então eu estou também com o meu passaporte carimbado e garantido. Para que serve essa justiça? Nada. Então, quando Paulo diz assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho, é porque a nossa para nada serve, irmãos. Então o que serve é a justiça dele. E entendemos por isto que ele está vestindo você da pureza dele, da santidade dele. E ainda que você seja imperfeito, ele está te vestindo da retidão dele. Amém? E isto é pela fé. Porque assim, a justiça, o evangelho ele se revela, mas ele é pela fé. Para eu receber os benefícios do evangelho, eu preciso crer. E isto é pela fé. Não é um esforço, é pela fé. E a fé é a conexão. A fé é a conexão para o evangelho e o recebimento da justiça. Assim como o interruptor é a conexão entre a fonte de energia e a lâmpada. Então, esse interruptor que liga a nossa vida a Cristo para recebermos a sua justiça pela fé, é a fé, e nada mais, e nada menos. Isso não quer dizer que eu deva viver uma vida irresponsável e daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas por que eu preciso da justiça de Deus? Por que eu preciso? Primeiro, porque eu sou imperfeito. E em segundo lugar, porque o verso 18, capítulo 1, leia o verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua justiça, suprimem a verdade de Deus. E aqui eu quero ler uma citação de Ellen White, ela falando sobre a nossa justiça no contexto da salvação. Ela diz assim, Fé e Obras, página 36, ela diz assim: olhamos para nós mesmos como se tivéssemos poder para nos salvar. Mas Jesus morreu por nós porque somos incapazes de isso fazer. Nele está nossa esperança, nossa justificação e nossa justiça. Amém? Por que precisamos da justiça dele? Por causa da ira de Deus contra toda a impiedade dos homens. Sem Cristo, sem a justiça dele, tem algum justo? Tem alguém livre da ira de Deus? Então, todas as vezes que você recorrer à sua performance espiritual para ser salvo, você sempre vai dar de cara com a ira de Deus e nada mais. E o que é a ira de Deus? É a insatisfação dele com o pecado, é aquilo que ele disse para Adão: se vocês pecarem, vocês irão morrer. Mas por que não morreu? Por causa da justiça. E a justiça aplaca a ira dele próprio contra o pecado. E aqui entendemos, quando Paulo lá na frente vai dizer assim: Deus não leva em conta os pecados passados, não é assim que falamos? Então você diz assim: não, a pessoa que não tinha conhecimento, a pessoa que não entendia nada, ela estava distante desta ira, ou ela não estava debaixo da ira, porque Deus não leva em conta o pecado que você não sabe. Mas não é assim. Pecado é pecado, sabendo ou não.
Pecado é pecado, tendo consciência ou não. E o que é que aplaca a ira de Deus? É a sua justiça. E o que é a justiça dele? É Cristo. Então, somos pecadores. E para aplacar esta ira de Deus contra a impiedade, ele nos veste com seu manto de justiça. E entendemos isto quando ele diz assim, no livro de João, que ele se fez propiciação em nosso lugar. Alguém sabe o que é, de onde vem a palavra propiciação? Do propiciatório. E o que era o propiciatório? A tampa da arca da aliança. Então está dizendo assim, Cristo se fez a tampa da arca da aliança em meu lugar. Em meu lugar. Mas por que ele se fez propiciação ou a tampa em meu lugar? Porque dentro da arca tinha a lei de Deus. E acima do propiciatório da tampa aparecia Deus, o Shekinah, a glória dele, a presença dele de forma visível ali. Então quando João diz que Cristo se fez propiciação em nosso lugar, ele está dizendo assim, Cristo está me absolvendo da acusação da lei diante da ira de Deus. Ele entra no meio e ele nos absolve e nos imputa a sua justiça. Amém? E nos imputa a sua justiça. E aqui Paulo vai falando uma série de pecados, porque algumas pessoas podem dizer assim, já que eu vivo pela fé, e não preciso viver uma vida de retidão, a partir do verso 26, Paulo diz assim, olha, não é bem assim. Porque as pessoas mudaram a forma natural de ser. O homem tendo relação com homem e a mulher tendo relação com mulher. O que é que Paulo está dizendo? Que a homossexualidade, ela é tão pecado no Novo quanto no Antigo Testamento. E abominação ao Senhor. Mas nunca distante da graça dele. Amém? Mas nunca distante do alcance dele. E então, porque alguns podem condenar, olha, eles fazem isto, eles adoram ídolos, porque Paulo diz assim, as pessoas mudaram a forma natural de ser, e vive também adorando a criatura no lugar do Criador, os versos 24 e 25, e então a partir do verso 28, ele está falando para você e para mim, que acusamos aqueles que são idólatras e aqueles que vivem uma vida distante daquilo que Deus quer que viva, e este é você e eu. Vamos ler o verso 28 e 29? Vamos ler? Tem como projetar aí? E eu quero ler na nova tradução na linguagem de hoje, porque o texto é mais concreto, diz assim, e verso 28 diz assim, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo, vamos lá agora, perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de mortes, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem estas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem tais coisas. O que é que Paulo está dizendo aqui? Você que mente, você que é idólatra, você que é ciumento, aquele ciúme que aliena o outro, com a tua forma doentia de ser, de aprisionar o outro. Você que calunia, você que fuxica, você que tem duas palavras, você que é orgulhoso, você que é avarento, não pensa que você é diferente do homossexual. O que é que Paulo está dizendo? Você é pecador. E no menu lido aqui, você se identificou com algum deles aqui? Se identificou? Eu me identifiquei com vários. Isso aqui sou eu. Isso aqui é você. E aqui eu quero voltar para o verso 16 e quero terminar com isto, quando Paulo diz assim: pois, aliás, o verso 17, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé.
Porque nós somos pecadores, porque nós somos idólatras, porque nós somos ciumentos, porque nós somos mexeriqueiros, porque nós temos 2 palavras, falamos e não cumprimos, porque ele fala tudo isto. Ele está dizendo assim: vocês não podem depender de vocês para serem salvos. E então, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Se ele não se envergonha do Evangelho, é porque o Evangelho pode nos envergonhar, é ou não é? Por que o Evangelho pode nos trazer vergonha? Lembra que em outro momento, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: o amor de Cristo me constrange. Quando é que o Evangelho ele me envergonha? Ele me envergonha quando eu quero contar com meus atos de justiça para ser salvo. Eu não estou falando de um evangelho frouxo, de uma vida libertina. Eu não estou falando aqui de anomianismo, que é uma vida sem lei. Não estou falando disso, eu estou falando de salvação. Então, quando Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, é porque tem pessoas que, quando se deparam com a realidade do evangelho, se envergonham, porque elas percebem que a sua performance espiritual em nada contribui para serem salvas. Elas percebem que precisam da obra ou das obras de Cristo, de outro, para ser salva. Elas se deparam que, para serem salvas, elas precisam se apegar ao sacrifício de Cristo, o sacrifício salvífico dele para a salvação. Então, quando o indivíduo diz assim: eu não faço nada, ele fez tudo, isso me envergonha. E o mínimo que eu posso fazer por alguém que fez tudo por mim é me render inteiramente a esta pessoa. Não para ser salva, mas porque ele me salvou. E agora a lei, e agora as boas obras, e agora a caridade, o amor ao próximo faz sentido. Porque eu não estou fazendo isto para ser salvo. Eu estou fazendo isto porque Cristo me vestiu com a capa dele e me tornou reto, e me tornou santo, e me deu a salvação. Então, eu não quero que você saia daqui hoje se sentindo perdido, porque não é disto que eu estou falando. Porque quando a gente ler a lista de Romanos, nós nos desesperamos. Mas é porque existe aquela lista que Cristo nos assegura. Aqueles que aceitaram a Cristo pela fé e vivem nele estão salvos. E vivam pela fé, seguindo a Ele até que Ele venha. Amém. Iremos ouvir uma música e logo após iremos orar. De uma ilusão, mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com seu sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai vencer. Amém. Gente, desculpa o horário, passou um pouquinho, mas valeu a pena estar aqui nesse lugar maravilhoso. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Deus, pelos teus cuidados, pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado porque o Senhor mesmo nos absolve através de Cristo da tua ira, de forma que possamos sair daqui hoje na certeza de que estamos salvos em Cristo, na certeza de que nele podemos viver uma vida santa, uma vida justa, porque o poder está nele e não em nós, e que possamos viver para a glória de Cristo, e é no nome dele que te rogamos estas bênçãos. Amém. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar.
para lá. Eu quero me preparar, pois quero logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus.